Isto é o que está padronizado. Claro que depois temos uma série de fatores que podem fazer com que estes meses, esta idade de aquisição, que vá variar. Então, estes fatores são os seguintes: temos os biológicos, que está relacionado com o desenvolvimento neurológico, musculoesquelético, a própria genética da criança, os ambientais, o tal estímulo, apoio familiar, se tem ou não espaço para explorar, se até é uma criança que se dedica muito tempo a ver televisão, que não se preocupa tanto com o meio exterior que o rodeia, ou seja, são crianças que vão desenvolver a marcha mais tardiamente, e os fatores motores, ou seja, é necessário que todo o sistema muscular, o equilíbrio e a coordenação estejam perfeitamente alinhados para que uma criança inicie a marcha de forma eficiente. Muitas das vezes o que é que observamos? Por parte de familiares, e quando digo isto, não referindo suscetibilidades, os avós têm a tendência de pegar de uma criança, colocar a pé, anda lá, dá cá uns passinhos. Muitas das vezes a criança não tem maturidade para assimilar essa posição. Então, ou colocam as pernas mais em varo, ou até acabam por desequilibrar, e nesta altura é imprescindível que eles ganhem realmente confiança na marcha. Porque uma queda, quando eles ainda estão a aprender a marcha ou que estão a ser forçados a aprender, pode criar um trauma emocional na criança, em que vai fazer com que a criança demore mais tempo e que, a ganhar a confiança na marcha e a desenvolvê-la corretamente. Normalmente são crianças que desenvolvem sempre uma marcha muito mais a medo, aquilo que as pessoas dizem, parece que tens medo de andar, tens medo de cair. Então é importante também percebermos se realmente a criança está preparada para assimilar todos estes fatores. Que impacto é que há alterações na marcha? Ou seja, não é comum uma criança se queixar. E acho que é importante estarmos aqui atentos sempre ao fator da dor. Quando a criança diz dói, não quer, mostra alguma restrição até a realização da atividade física, então nós temos que começar a estar atentos, porque pode acontecer dores nas articulações musculares por causa de uma sobrecarga, ou seja, o facto de haver alterações no pé, no próprio posicionamento do joelho. Também temos de ter aqui em atenção as dores de crescimento, dificuldade de equilíbrio e coordenação da criança, se o desenvolvimento motor acaba por estar também aqui um bocadinho comprometido, e pensarmos sempre no impacto emocional e social, o tipo de marcha que a criança está a desenvolver, está a ter como repercussão. Ou seja, uma criança que caia com facilidade, que seja uma marcha muito trapalhona, vai fazer com que a sociedade olhe para ele como o desastrado, não tens cuidado nenhum, passas a vida a cair. Ou seja, isto vai fazer com que a criança ainda fique mais intrusiva e que não tenha a autoconfiança para desenvolver corretamente um padrão de marcha. Então também temos que estar um bocadinho atentos e se calhar ter aqui um bocadinho mais de atenção, da forma muitas vezes como falamos para as crianças, nomeadamente quando eles ainda estão a desenvolver o padrão de marcha. Só a título de curiosidade, foi um estudo realizado em 151 crianças, num ambiente perfeitamente natural, não houve qualquer tipo de controlo, em que eles chegaram à conclusão que a criança, quando gatinha, movimenta-se menos e, portanto, percorre menos distância, não é? Ou seja, uma distância muito mais curta, porque facilmente também ele chega ali ao objeto que quer. Quando começa a dar os primeiros passos e desenvolve a marcha, uma criança dá em média 2.368 passos. Percorrem uma distância de 701 metros e caem, por norma, 17 vezes ao dia. Só por aqui podemos ver que se a criança tiver alguma alteração no padrão de marcha, a nível muscular, no apoio do pé, então para realizar uma distância de 700 metros, aproximadamente, então ele vai estar sob esforço, vai estar sobre sacrifício. Então, e a nível também de repercussões, elas vão cada vez ser mais acentuadas. Então, só por aqui chama-nos a atenção de que a marcha é importante e que a forma como o pé apoia ainda mais importante acaba por ser. E estes são aqueles relatos que habitualmente ouvimos numa consulta de podologia. Está sempre a cair, junta muito os joelhos, já nem bicos de pés, deforma o calçado, cansa-se facilmente, e todos nós sabemos que uma criança para se cansar não é assim muito fácil, não é? Nós costumamos dizer muitas vezes que as crianças parecem que têm pilhas. Então, se eles começam a relatar
num curto espaço de tempo e assim numa caminhada curta, já estou cansado, dói-me, então significa que se calhar a parte muscular dessa criança articular está em esforço, ou seja, está a despender de uma maior energia para realizar aquele movimento. Então temos que estar atentos também a isso. E deixo-vos estas frases para que sempre que ouvirem, quer enquanto profissionais de saúde, quer enquanto pais, sempre que pensarem que vão proferir estas frases, se calhar pode ser chamada de atenção de que alguma coisa não está bem. De acordo com algumas pesquisas, associa muitas das vezes a marcha da criança a uma marcha do Charlie Chaplin, ou seja, é uma marcha em que a base de sustentação está aumentada, a criança faz um movimento de deambulação em bloco, dá passos curtos, os pés apontam para fora, e isto muitas das vezes deve-se a quê? Ao facto de, numa fase de aquisição de marcha, as crianças não realizam a dorsiflexão do tornozelo. Ou seja, normalmente quando apoiam o pé como um todo. Não fazem o movimento da dorsiflexão, que é extremamente importante para o contacto ao solo. Então, perante isto, se calhar é importante percebermos um bocadinho da biomecânica do pé e de que forma uma alteração na biomecânica do pé pode trazer complicações. Então, nós sabemos que nós, para caminhar, precisamos do pé. Mas, acima de tudo, precisamos que ele esteja em sintonia, que esteja com bom equilíbrio. Eu lembro perfeitamente de uma professora, a doutora Liliana Avidos, que nos dizia muitas vezes: nós só conseguimos olhar para o corpo, e nomeadamente para o pé, se pensarmos como engenheiros. E a verdade é mesmo essa, porque qualquer alteração num pilar do pé ou numa estrutura no pé vai ter repercussões, assim como na utilização das ortodes plantares, qualquer interferência que nós façamos mecanicamente no pé, nós vamos estar a ter uma repercussão. Então é por isto que aquela nos dizia muitas vezes que tínhamos que pensar realmente como engenheiros, que tínhamos que ser cautelosos e pensarmos que tem que haver aqui uma harmonia, porque realmente o alinhamento do pé desempenha um papel crucial na distribuição de forças e desempenho funcional dos músculos intrínsecos e extrínsecos. Vou-vos apenas falar na articulação subtalar, porque realmente é das articulações mais importantes do pé e que normalmente sofre mais disfunções com repercussões até muitas das vezes na cadeia ascendente. Ela tem a principal função a absorção de impacto, mobilidade, pois sem ela funcional a nossa marcha vai estar comprometida, e estabilidade, porque se ela também não nos der equilíbrio, também acabamos por entrar em mecanismos de compensação. Vou-vos só falar brevemente aqui do eixo Deng, que é um eixo que é traçado entre o calcâneo e o astrágalo, ou o osso do talos, em que ele faz um pivô, ou seja, a articulação vai funcionar como um pivô entre o calcâneo e o talos, e é responsável pelos movimentos de supinação e pronação, que são aqueles movimentos que mais vemos nos pés da criança. Vou-vos só, para estarem a acompanhar o meu raciocínio relativamente à imagem central, ou seja, quando o eixo está numa posição normal. Quando o eixo está numa posição normal, nós temos os músculos supinadores, nomeadamente o tibial anterior e posterior e o extensor longo do hálux, perfeitamente orientados. Então, o que é que acontece? Eles, quando estão sujeitos a torques pronadores, isto é, forças de reação do solo que vão provocar uma pronação, eles vão conseguir estabilizar o pé e, quando forem solicitados para a marcha, eles vão realizar movimentos de supinação, os movimentos ativos dinâmicos. Se analisarmos a imagem da esquerda, verificamos que o eixo está desviado medialmente. O que é que isto vai interferir? Quando o eixo desvia medialmente, vai alterar os pontos de inserção do tibial anterior e do extensor longo do hálux, ou seja, músculo que até agora tiveram a função de supinadores vão passar a ser pronadores. E perante os torques de pronação, eles ainda vão pronar mais. E normalmente nestes casos, nós vamos ter uma hiperpronação. Quando olhamos para a imagem da direita, ou seja, quando o eixo se desvia lateralmente,
vamos dar mais suporte aos movimentos supinatórios, ou seja, vamos ter um pé em supinação. Porquê que isto é importante e porquê que eu vos trago aqui? Porque é importante percebermos a orientação deste eixo, pois a nossa base de tratamento vai depender da orientação deste eixo. E então, por isso é que vos trouxe aqui só a título mesmo de explicação da biomecânica do pé. E sabemos também que um desvio neste eixo vai nos alterar no arco longitudinal interno. Ou seja, se ele estiver mais medialmente, nós vamos ter um arco abatido, nós vamos ter um arco hiperpronado. Se ele estiver mais lateralizado, vamos ter um arco mais aumentado, mais supinado. E estas são umas imagens reais do que acontece numa pronação da subtalar e numa supinação da subtalar. Agora vou-vos passar a mostrar aqui 4 imagens. Visualmente, podemos dizer que todas têm um fator comum, que é a pronação. E chamo-vos a atenção que grande parte do sucesso terapêutico passa pela avaliação destas 4 imagens. Isto é, nós temos aqui, e posso lhe dizer que são 4 patologias diferentes que nos dão a mesma imagem, em que temos uma hiperpronação cuja dominância é o plano transverso, ou seja, nós temos mais movimentos de adução e abdução. Temos uma hiperpronação que está a ser, que tem uma dominância do plano frontal. Temos aqui um pé equino, um pé que habitualmente é um pé que caminha em pontas. E eu sei que se calhar esta imagem pode estar aqui a gerar já alguma controvérsia, mas mais à frente esta imagem eu vou explicar direitinho o porquê dela se manifestar assim. E depois também temos um retropé varo que compensa com pronação. Então, o que é importante percebermos daqui? Que o tratamento para estas patologias vai ser completamente diferente. Em que no retropé varo temos que seguir a orientação do calcâneo. Se ele está em varo, nós vamos ter que o acomodar em varo, porque ele acaba por pronar pelas forças pronatórias. Então vamos lhe dar aqui uma estabilidade para que ele não tenha que estar em sacrifício. O impacto das ortodes plantares cada vez mais começa a ser documentado. Há sempre uma controvérsia relativamente se funcionam, se não funcionam, se é o efeito placebo. A verdade é que elas funcionam. Há estudos recentes que realmente eles estão aqui a sugerir das funções biomecânicas, ou seja, há impacto das forças de reação do solo sobre a ortótese plantar, que nos vai absorver esse impacto, mas esta ação mecânica vai gerar um mecanismo nos tecidos. Da mesma forma que na fisioterapia há todo um trabalho muscular de alongamento e nós sabemos que ao longo do tempo nós conseguimos esse efeito. Então, as ortoses plantares têm esse efeito. Vários estudos nos falam que existe um controle da postura do pé, uma melhoria na postura, que estamos a ter ganhos inequívocos a nível de quadros dolorosos. Como podemos ver, temos aqui a literatura recente, 2024, que realmente há uma correção. E estes autores, muitas das vezes, falam nesta correção em que sentido? É na área da mecanobiologia. Eles dizem-nos que quando o tecido está sujeito a uma força mecânica, então ele vai sofrer uma remodelação celular e vai gerar uma nova posição. Logo, vários estudos dizem mesmo que os efeitos das palmilhas conseguem ser mantidos a longo prazo, não é algo temporário, ou seja, nós conseguimos realmente alterar o efeito. Há outras teorias, que também é a teoria do neurofeedback, que diz que qualquer estímulo que coloquemos no pé é enviado uma informação ao cérebro para ele adotar uma nova posição e desta forma, a longo prazo, por ação da parte muscular, articular, posicional, nós realmente vamos conseguir uma correção. Na área da pediatria, em casos de pés planos flexíveis, sim, a correção é possível através de ortóteses plantares.
Então, a nível de benefícios que estejam já documentados, temos um padrão de marcha fisiológico, redução de movimentos compensatórios, há uma menor flexão do joelho, eliminação da obliquidade pélvica na fase do balanço, maior velocidade da marcha, menor consumo de energia e maior conforto do paciente. Ou seja, que é isto tudo, são estes pilares todos que nós queremos na marcha, nomeadamente na marcha da criança. Então temos aqui algumas imagens relativamente a alterações. Por exemplo, esta primeira imagem, que é um bebê que ainda usa fralda. Nestes casos, eu não aconselho a intervenção com ortóteses plantares. Primeiro, é uma criança que ainda está a adotar o padrão de marcha, ou seja, ainda não temos aqui um padrão de marcha maduro. Ainda usa fralda. E nós sabemos que a criança, ainda quando usa fralda, ainda está numa fase de varo, em que, após a extração da fralda, ela vai nos passar para o movimento de rotação interna no joelho e só depois é que começa a ver o alinhamento. Mas trouxe-vos esta imagem para vos chamar a atenção, em que, de facto, verificamos que existe um abatimento do arco longitudinal interno. Existe ali uma rotação da pinça maleolar, ou seja, da tíbia. Em que é que temos que estar atentos? Esta criança está com sobrepeso. E, infelizmente, a obesidade infantil também atinge os pés, porque se os pés da criança estão a ser sujeitos a um excesso de carga, as estruturas também estão em esforço. Estamos aqui a evitar que a marcha também possa estar aqui comprometida pela situação do peso. Depois temos também os sinais de escoliose, que nos alteram muito o padrão de marcha. Eu dou sempre a ideia na escoliose, eu dou sempre aos pais, tanto na escoliose como nas heterometrias, nas diferenças de membros, eu dou sempre ao pai exemplos do carro, em que a anca dos filhos é o eixo de direção do carro, em que as pernas são os pneus. Isto é, numa diferença de membros, nós temos uma perna cujo pneu está mais vazio. Então, o que é que acontece? Significa que a marcha do carro, neste caso a marcha da criança, vai estar comprometida. A perna mais curta vai estar em esforço, vai estar em sobrecarga. E o carro, não é? Ou a criança, se não quer desviar a forma como está a caminhar, vai entrar em modo de compensação. E muitas das vezes temos crianças com diferenças de membros, com as ditas heterometrias, que, como compensação, desenvolvem escoliose. Muitas das vezes, quando a escoliose é visível, ou seja, quando deixamos de ter uma atitude escoliótica, passamos mesmo a ter uma escoliose estruturada, quando pedimos um raio-x extra longo, verificamos que existe uma heterometria. Então, nestes casos, é importante estarmos atentos, é importante o trabalho em equipa multidisciplinar para fazermos atempadamente e evitar estas compensações. A imagem mais à direita temos uma criança que nos está a fazer uma sobreposição dos joelhos. E se subirmos um bocadinho, ela, a nível do ilíaco, ou seja, ela está-nos a baixar ali o ilíaco direito. É uma criança, neste caso específico, é uma criança de 3 anos, em que tropeça muito quando vai caminhar. Então, normalmente começa a caminhar e, por um mecanismo de defesa, porque não tem equilíbrio e porque um joelho vai bater um no outro, ela começa a correr e acaba por cair. É uma criança que mostra alguma restrição na prática do exercício físico, porque não tem segurança para a execução do mesmo. As imagens de baixo, no metatarso adulto, rotação interna adativa, inversão do polo do fémur, todas estas patologias dão pés para dentro. Ou seja, nomeadamente em consulta, é muito frequente os pais dizerem: ela mete muitos pés para dentro, ela deforma o calçado muito com os pés para dentro. É importante fazermos a triagem destas 3 alterações, pois o nosso tratamento irá depender, sem dúvida, deste correto de diagnóstico. Então, voltando àquela imagem que vos disse que ia falar um bocadinho mais à frente, temos aqui uma imagem de um pé equino, ou seja, é um pé que, devido a uma retração muscular, uma alteração congénita, desenvolveu uma marcha em pontas. Quando ele não é compensado, a criança caminha em pontas. Quando ele tem uma compensação distal, ou seja, na articulação naviculo-cuneiforme, ele vai se manifestar como uma hiperpronação.
E quando ele tem uma compensação proximal, então verificamos muitas das vezes este tipo de alterações nas crianças, ou seja, uma alteração no pé, na forma de caminhar, vai ter alterações na cadeia ascendente. Nestes casos, dependendo se existe ou não compensação, o tratamento também, obviamente, vai variar. No caso de andar em pontas do pé equino não compensado, a primeira imagem, a nível das ortotes plantares, aquilo que fazemos é chegar o solo ao calcâneo. Muitas das vezes, por parte da fisioterapia, tentamos esclarecer isso, pode gerar alguma controvérsia, porque se o músculo já está encurtado, então nós, ao dar a ruptura no calcâneo, vamos provocar ainda mais encurtamento muscular. O que nos diz os estudos e pela prática clínica é precisamente o contrário. Nós vamos dizer aos músculos que eles escusam de estarem em sobrecarga, vão relaxar e vamos conseguindo alongamento. Por isso, é que vos coloquei esta imagem anteriormente e disse que vos ia explicar o porquê de falar um bocadinho mais à frente, porque acho que é daquelas alterações em consulta que os pais referem bastante, que é caminhar em bicos de pés, e que pode nos dar assim mais compensações. Este caso é o tal do retropé varo compensado, em que, quando avaliamos em descarga, ele é um retropé em varo, adota essa postura, quando passa para a cadeia cinética fechada, ou seja, quando passa para a posição de carga, por forças de reação do solo, ele vai pronar. E, desculpa, e era importante, e porquê que eu trouxe assim estes casos? Porque é importante nós, quando o paciente está em cadeia cinética aberta, ou seja, quando está numa marquesa, numa postura completamente relaxada, nós avaliarmos as estruturas do pé. Porque quando o passamos para cadeia cinética fechada, nós já temos que saber o que é que vamos encontrar. Porque se avaliamos apenas em estática, muitas das vezes corremos o risco de falso diagnóstico e falso tratamento. Por isso é que há pouco vos chamei a atenção daquelas imagens que, apesar de darem todos a mesma imagem, a forma de abordagem terapêutica era completamente diferente. Trago-vos estes casos clínicos. O paciente da esquerda era um paciente que apresentava a escoliose e a traumatologia, embora numa fase inicial foi utilizado a ortóteses plantares e juntamente com fisioterapia, osteopatia e RPG conseguimos este resultado. O resultado da direita também está bem encaminhado neste momento, era um jovem que tinha uma série de alterações em que, com a utilização de ortóteses plantares, e à medida que ele ia corrigindo, fomos alterando as ortóteses plantares. Isso é uma coisa que gostava de vos chamar a atenção, é que numa fase inicial podemos realizar uma ortótese plantar para aquela patologia e à medida que vai havendo melhorias, que vai havendo estabilidade muscular, a palmilha está sempre sujeita a alterações, como foi o caso destes dois casos. Eles também estão aqui para alertar que realmente o trabalho em equipa multidisciplinar funciona bem melhor. Então, só mesmo aqui algumas funções do calçado, pois acho que se tivermos toda a ideia destas funções do calçado, certamente vamos ter uma boa escolha de calçado para os nossos filhos. Nunca nos podemos esquecer da proteção, conforto, estabilidade e apoio e desenvolvimento motor. Se tivermos sempre estes 4 pontos, certamente não iremos errar e iremos estar a prevenir problemas posturais e ortopédicos futuros. Relativamente ao calçado, a nível de características, uma sola flexível, apoio no calcanhar, um material respirável, espaço suficiente para os dedos, um fecho ajustável. Gostaria também de vos chamar a atenção que devemos ajustar o tipo de calçado ao desempenho da criança. Ou seja, se é uma criança que pratica desporto, o calçado deve estar ajustado ao desporto. O mesmo calçado não deve dar para a marcha, para ir para a escola e para a prática desportiva, pois são calçados com características diferentes. Também, quando é que devo trocar o calçado? É uma das dúvidas que aparece frequentemente. Nas crianças, 3, 6 meses, até porque o pé está em constante movimento, peço desculpa, em constante crescimento,
e então também tem que ser ajustado, obviamente, ao crescimento da criança. Normalmente eles costumam relatar sinais de desconforto ou de alguma dor a nível dos pés e após 6 meses de uso constante. Porquê? O que nos diz a literatura é que após esse tempo, o material do calçado já perdeu as suas características. E então podemos realmente estar ali a alterar um bocadinho da funcionalidade dele. Como considerações finais, gostava apenas de vos dizer, enquanto pais, enquanto profissionais de saúde, realmente para olharmos para a criança como um todo. Não nos focarmos apenas, tenho uma escoliose, então vou olhar só para as costas, ou caminha com os pés para dentro, isso passa com a idade. É importante estarmos cada vez mais atentos para a atuação ser cada vez mais precoce. Uma das coisas que eu aconselho muitas das vezes aos pais é do próprio telemóvel criar uma pasta e ir tirando fotos de 3 em 3 meses aos filhos, protegendo a parte genital. Então vão tirar uma foto com os filhos alinhados, desculpa, de costas, lateral e frente. Mais ou menos 3 em 3 meses vão fazendo o acompanhamento, até porque eles vão sofrendo alterações, eles vão crescendo. E se surgir alguma que desperte alguma curiosidade, os pais com estas fotos conseguem mais facilmente acompanhar e até quando nos vêm à consulta conseguem nos mostrar, olha, ele alterou assim, num curto espaço de tempo, foi mais ou menos em 3 meses, foi mais ou menos em 6 meses. Então também nos facilita muitas das vezes a parte do diagnóstico. Da minha prática clínica, eu apenas aplico ortodesplantagem a partir dos 3 anos de idade. Claro que antes disso as crianças podem vir à consulta de podologia até para ficarmos em alerta. Contudo, eu só aplico a partir dos 3 anos e eu explico porquê. Porque só a partir dessa idade é que se pensarmos a criança já atingiu ou já está a iniciar uma marcha madura. Já tem todas as outras funções perfeitamente alinhadas, já foi despistado padrões neurológicos que pudessem estar ali também a alterar. Por norma, a partir desta idade também já não utilizam a fralda e então, a partir desta idade, já conseguimos ter um diagnóstico muito mais fidedigno. Nunca nos podemos esquecer que ao corrigirmos os pés estamos a evitar alterações em toda a cadeia ascendente. Dou-vos um exemplo que tive recentemente, de uma criança que tinha uma alteração no apoio, tinha uma pronação, em que a mãe tinha colocado aparelho ortodôntico, porque até tinha uma disfunção também da ATM, que lhe estava ali a alterar. Após a extração do aparelho ortodôntico, ao fim de 6 meses, os dentes voltaram quase à posição que estava antes do aparelho. E vieram à consulta. Então é importante percebermos que muitas das vezes, alterando a base, também estamos a relaxar toda a musculatura superior e permitir que realmente seja eficaz o tratamento. E são estas mesmas considerações que vos deixo. É que as ortóteses plantares com correto diagnóstico e bem aplicadas têm um efeito duradouro. Muito obrigada, então, pela atenção e termino dizendo que saber firmar os pés no chão é mais que saber andar. Muito obrigada. Doutora, agradeço desde já toda a exposição e ficou muito focado e muito evidente que nós, pais, pessoas, avós, toda a gente deve olhar em que altura e de que forma para as alterações da marcha. Isso é levantar alarme, como a doutora disse agora mais na parte final, até um atendimento, uma avaliação, no fundo, para acompanhar e seguir. Gostei daquela parte, obviamente, de acompanhar, tirar uma fotografia de forma regular para ver a alteração. E desde já agradeço-lhe, porque para mim, eu já tinha aqui alguma noção, mas foi muito útil perceber que realmente tem um impacto muito grande e que a podologia, em determinados momentos, e como diz bem, a partir de certa altura vale a pena intervir, outra se calhar não vale, e é importante ter essa noção. Mas, doutora, se me permite, eu passaria aqui para aqui Sim. algumas questões que têm sido levantadas aqui no chat e, por favor, quem estiver a ouvir, sentir aqui.
Recording in principalmente se progress. for associado ao VSR, pode-se manter durante um mês ou mais. Das bronquiolites, cerca de 5%, 2 a 5%, mas mais próximo dos 5% do que dos dois, necessitam de algum tipo de internamento hospitalar, que pode ser apenas de vigilância de 24 horas ou pode ser mais prolongado no tempo. É mais comum nas crianças abaixo das 6 semanas e normalmente está relacionado com oxigênio baixo no sangue, com uma incapacidade para a criança se alimentar devidamente, com um agravamento da dificuldade respiratória ou então fatores de risco próprios da criança. Uma criança que tem uma doença cardíaca, seja um prematuro, que tem uma doença neuromuscular, vai ter tendencialmente um quadro mais grave logo desde o início. Nas crianças muito pequenas, muitas vezes é difícil manter uma vigilância adequada e, portanto, acabam por ficar internadas para vigiar, principalmente se apresentarem no terceiro para quarto dia, para percebermos em que sentido é que aquela criança vai evoluir. Como é que nós tratamos as bronquiolites? As bronquiolites essencialmente são tratadas com medidas de senso comum. Higienização das mãos, para que não haja complicações bacterianas nestas crianças. Dividir as refeições para que elas não tenham tanta dificuldade respiratória quando se estão a alimentar. Uma hidratação adequada para melhor controle da tosse e do estado geral. Devem ser colocadas de barriga para cima e a cabeceira deve ser elevada pelo menos a 30 graus, para que seja mais fácil a gestão das secreções respiratórias. Devem ter menos manipulação nesta fase, menos brincadeira, devem estar mais serenas, limpar, lavar ou aspirar o nariz com frequência. A aspiração não deve ser muito intensa para não agitar demasiado a criança e vigiar o agravamento de sinais de dificuldade respiratória e vigiar também a temperatura, se ela é ou não fácil de controlar. Se estiver a haver o agravamento da dificuldade em respirar, se a criança está a alimentar-se com menos de metade do que é habitual, ou se não está a hidratar-se de todo, devem ser reavaliados, mesmo que já tenham um diagnóstico prévio. Se em algum momento a criança faz pausas a respirar prolongadas ou apresenta cianose à volta dos lábios, ou então é difícil de despertar, deve ser reavaliada, mesmo que já tenha um diagnóstico prévio, porque nesta fase de agravamento nós dizemos que é ao quarto dia, mas não pode ser, pode não ser ao quarto, pode ser ao quinto, não tem que ser necessariamente do terceiro para o quarto. A medicação não provou ser eficaz no tratamento da doença, e com isto quer dizer que não diminui os dias de doença, o que não é o mesmo que dizer que não ajuda. Pode ajudar, caso a caso, pode melhorar o conforto da criança, pode melhorar a ventilação, o esforço que a criança tem que fazer, o que não vai melhorar é os dias de doença, a doença vai durar ao mesmo tempo, independentemente do tratamento que nós usamos. Os corticoides, antibióticos não têm um lugar na bronquite, não ajudam propriamente a criança. Os antitússicos também não, nem os expectorantes. A criança precisa de ter tempo para resolver o seu quadro respiratório e nós vamos ajudá-la a ter esse tempo no melhor conforto possível. Passando agora, vou só aqui confirmar o meu tempo, passando agora para as pneumonias. As pneumonias são infecções em que tem atingimento das vias respiratórias, mas também do pulmão propriamente dito, do parênquima, da estrutura que está à volta dessas vias respiratórias, são, na sua maioria, causadas por bactérias, embora a infecção original possa não ser bacteriana. O que acontece muitas vezes com o vírus da gripe, por exemplo, é que temos um quadro de gripe no qual, por diminuição das defesas, por exposição a um agente bacteriano, há uma infecção bacteriana por cima e, portanto, aqui deixa de ser um quadro vírico de início para passar a ser uma complicação bacteriana. Ainda assim, 30% das pneumonias são causadas diretamente por vírus respiratórios, à cabeça, o vírus da gripe, o influenza e o VSR, e as restantes por bactérias. É uma criança que apresenta com febre, normalmente difícil de controlar, com tosse e com dificuldade em respirar, que está a agravar. E o agravamento da dificuldade respiratória numa criança com febres elevadas deve-nos fazer pensar em pneumonias. É o agravamento e não o ter muita tosse ou pouca tosse, é sim a evolução, essa tosse estar a piorar. O facto de uma pneumonia ter uma imagem pulmonar com alterações não quer dizer que nós precisemos de fazer raio-x em todas as suspeitas de pneumonia. O diagnóstico é clínico, e o raio-x é um método de apoio ao diagnóstico que permite-nos ajudar a perceber quais são as causas. Quanto mais velhas são as crianças, mais provável é que a pneumonia seja bacteriana, quanto mais pequenas, mais provável que o quadro seja vírico, pelo menos inicialmente, até porque são muito mais comuns as infecções víricas nas crianças mais pequenas. Fatores de risco para pneumonias a crianças abaixo dos 5 anos,
quer para pneumonias, quer para a pneumonia como complicação de uma infecção vírica, sobretudo no primeiro ano de vida, a frequência de infantário, naturalmente, porque há mais exposição aos agentes infecciosos, eh, e uma exposição passiva ao fumo de tabaco é claramente um fator de risco para pneumonias. A desnutrição é fator de risco essencialmente para sobreinfecções bacterianas de quadros respiratórios víricos. Mais uma vez, criança com febre, principalmente se é difícil de controlar, numa tosse que está a piorar, que é mais intensa e mais persistente, assim como uma maior dificuldade respiratória, principalmente em crianças com mais de 6 meses, ou então mais pequenas, mas aí é mais sobreponível com os quadros de bronquiolite, pensar numa pneumonia. As pneumonias podem dar muitas vezes dor torácica, se o pulmão atingido é muito na periferia, ou dor de barriga, se é muito na parte de baixo do pulmão. A criança pode referir dor de barriga e, na verdade, tratar-se de uma pneumonia. Quando tem atingimento geral da recusa alimentar, a chiadeira não é comum, mas pode nos fazer pensar em pneumonias nas crianças que são mais velhas e que se apresentam com uma chiadura sem nunca terem tido crises de asma nem nenhuma doença que o justifique. Acima de tudo, na pneumonia, devemos valorizar o agravamento dos sintomas. Isto aqui não é muito importante, apenas para dizer que o diagnóstico é clínico, não é essencial o raio-x, mas, efetivamente, dependendo do que causa a pneumonia, nós podemos ter imagens pulmonares muito diferentes e isso pode nos ajudar no tratamento da pneumonia. O tratamento é, em todos os casos, de suporte, devemos ajudar a criança a respirar mais facilmente, controlar a temperatura, controlar a dor, uma desobstrução nasal eficaz, devemos hidratar adequadamente, não devemos dar antitúsicos quando suspeitamos de uma pneumonia, porque a tosse é importante. A cinesioterapia também não tem benefício na fase aguda. Na fase subaguda, na fase de recuperação, sim. Na fase inicial, não ajuda, pode agravar a dificuldade respiratória. E antibióticos apenas se tivermos suspeita de uma infecção bacteriana. O último quadro característico do inverno de que eu vou falar é da gripe sazonal, daquela gripe que todos os anos afeta uma percentagem muito significativa da população mundial. É uma infecção respiratória caracteristicamente sazonal. Existe um período em que é inequívoco que há um aumento da transmissão de vírus, porque ele circula muito mais nesse período. É uma das mais relevantes infecções no período de inverno, e com relevantes quer dizer que acarreta mais custos, mais cuidados de saúde necessários, mais faltas ao trabalho por parte dos pais. É uma infecção que tem um impacto importante na vida, no dia a dia de todas as famílias. É causada pelo vírus influenza e é um vírus que muda todos os anos, com muita frequência, e, portanto, torna muito difícil a eficácia da vacina a 100% todos os anos. Vai melhorar, vai diminuir a incidência, mas nunca é 100% eficaz. Um pormenor em relação ao vírus da gripe, a transmissibilidade do vírus da gripe é máxima 24 horas antes dos sintomas, o que promove a dispersão muito rápida do vírus, porque uma pessoa sente-se normal e já está a atingir o pico de transmissão do vírus. Caracteriza-se por uma febre que é caracteristicamente elevada, difícil de controlar, com dores musculares associadas, que muitas vezes são importantes, e em crianças em idade escolar ou próximas disso, portanto 5 anos para a frente, é comum, inclusive, incapacitarem a marcha. A dor de garganta está presente com bastante frequência e a dor de cabeça associada aos picos é presente quase universalmente. Tem uma tosse de agravamento progressivo nos primeiros 3 a 4 dias, com um pico associado, mas que não costuma ser muito exuberante, e uma característica muito particular do vírus da gripe é que dá um cansaço generalizado, cansaço este que se pode manter para lá do período de doença e que podemos estar a falar de uma sensação de cansaço que dura 2 a 3 semanas. As queixas gastrointestinais são frequentes com o vírus da gripe. Existem testes que nos podem ajudar quando as apresentações são menos típicas. E esta tabela é um bocadinho para separar aquilo que é uma constipação daquilo que é uma gripe, um quadro essencialmente mais severo, com mais febre, com mais dor, com mais tosse, com mais desconforto e com mais fadiga. A fadiga é muito característica das infecções pelo vírus da gripe. O tratamento são medidas de suporte, hidratação adequada, o repouso para minimizar o atingimento muscular pelo vírus da gripe, os antipiréticos para controlar a temperatura e uma higiene nasal adequada. Os antibióticos não alteram a doença e são usados apenas quando há complicações da infecção pelo vírus da gripe.
não para tratamento da gripe. E como prevenção, obviamente, são as medidas gerais das infecções respiratórias, evitar ambientes que sejam sobrepovoados, medidas de etiqueta respiratória, o uso de máscara quando se tem sintomas respiratórios, a higienização das mãos e superfícies com frequência, porque é um vírus que permanece nas superfícies durante um período razoável de tempo, e a vacinação, que para algumas pessoas tem uma indicação formal, mas para a generalidade da população vai diminuir a incidência da doença e vai diminuir a gravidade da mesma. Os últimos dois pontos, então, falando do que é que não pode esperar, e aqui eu não vou dividir por doença, vou dividir por sinais na criança que nos podem levar a precisar de ajuda, independentemente do que esteja a causar a infecção respiratória, numa criança que tem uma infecção respiratória, seja numa fase inicial, seja alguns durante a evolução da doença, existem alguns sinais que nos devem sempre levar a procurar a avaliação médica. Se a criança em algum momento tem um tom arroxeado dos lábios ou das extremidades, devemos avaliar essa criança. É uma criança que provavelmente não está a trocar bem o oxigênio, que tem uma baixa de oxigênio no sangue e que provavelmente vai precisar de cuidados médicos mais ou menos prolongados. Se a dificuldade em respirar, se o uso de músculos acessórios, um bocadinho como se vê aqui nesta imagem no canto superior direito, está a agravar, se cada vez se notam mais costelas ao respirar, significa que essa criança está a ter um agravamento do seu esforço respiratório e, portanto, deve ser avaliada. Se a febre passa a ser de difícil controle, se passou de 8 em 8 para de 4 em 4 e não baixa muito dos 39, é uma criança que deve ser reavaliada. Se em algum momento teve pausas na sua respiração, e isto é essencialmente para crianças muito pequenas, estamos a falar de crianças abaixo dos 3 meses de idade, sobretudo abaixo do mês de idade, devem ser avaliadas. Se a criança é difícil de acordar, ou então, se teve um agravamento do seu estado geral, devemos procurar a avaliação médica. Volto a dizer, mesmo que já haja um diagnóstico estabelecido para esta criança, deve ser reavaliada. O uso de antibióticos, e aqui vou ser muito breve, porque o meu alarme já tocou, que significa que estou assim a roubar tempo ao espaço das questões e eu não queria. Quando é que nós usamos antibióticos? Há algumas doenças que nunca têm indicação para antibiótico, mas a nasofaringite é uma doença vírica, nunca vai ter indicação para antibiótico. As complicações são quase inexistentes, que necessitem de antibiótico. As laringites são, por definição, infecções víricas, portanto, não têm alteração da sua evolução com o antibiótico. A gripe e as bronquiolites, aqui estão as duas com um asterisco, porque efetivamente a doença de base não tem indicação para antibiótico, mas surgem com alguma frequência complicações que precisam de antibiótico e que exigem reavaliação, e devemos pensar nos sinais atrás de que falámos que podem motivar reavaliação das crianças. Em alguns casos, as otites, as amigdalites e as pneumonias precisam de tratamento antibiótico, se a causa bacteriana for a suspeita, ou no caso das otites, se não houver remissão espontânea dos sintomas. Doenças, infecções respiratórias que sempre tenham indicação há de início para antibiótico, não há. Mesmo as pneumonias, muitas delas são víricas e nós não temos indicação para usar antibiótico, ainda que se use com muita frequência. É importante que se seja criterioso no uso de antibiótico para que se diminuam as resistências bacterianas e para que se perceba que em muitas destas doenças nós não estamos a alterar o curso natural da doença, mesmo que tenhamos a impressão de que o antibiótico facilitou ou melhorou a resolução dos sintomas. Isso é uma artificialidade introduzida pela duração de base expectável com a doença. No caso das doenças e das infecções respiratórias que sejam testáveis, na dúvida faz sentido testar. Nas amigdalites, na dúvida, faz sentido testar e tratar só o que é positivo. Nas otites de baixo risco, o esperar um período inferior a 48 horas não altera o prognóstico, não vai aumentar o número de complicações e vamos reduzir consideravelmente o número de antibióticos usados. As bronquiolites agudas não complicadas não respondem, não melhoram, não resolvem mais rápido por usarmos antibióticos, assim como as pneumonias víricas. Contudo, existem pneumonias que são causadas por bactérias, existem otites que têm sinais logo na apresentação inicial de gravidade, amigdalites que têm testes positivos e complicações bacterianas, com agravamento do quadro vírico inicial, que têm indicação para antibiótico, e este deve ser instituído assim que se detecte esse agravamento ou assim que se diagnostique inequivocamente esses quadros clínicos. Nós temos mais probabilidade de precisar de antibiótico nas crianças mais pequenas,
Primeiro, porque são mais suscetíveis às infecções, e segundo, porque estão doentes mais vezes e têm mais risco de doença grave e têm mais risco de sobreinfecção da sua doença. Portanto, na dúvida, criança, se tem abaixo de 6 meses, reavaliar, mesmo que já tenha um diagnóstico estabelecido. Aquilo que eu tinha para dizer era essencialmente isto. Intencionalmente não falei muito de vacinação, embora pudesse para um webinar à parte. Deixo aqui um espaço para questões que queiram colocar no chat e estou disponível para responder e gostava desde já de agradecer a vossa permanência a ouvir-me durante quase uma hora. Ora, boa noite. Eu estou aqui a correr o chat. Vamos tentar aqui ver as questões. Vamos dar aqui um bocadinho mais para a frente. Ora, a primeira questão que eu coloquei aqui, que eu encontrei aqui, não sei se será a primeira que foi colocada, mas o que é uma infecção pulmonar e se é impeditivo da frequência de infantário? O impeditivo da frequência de infantário tem muito que ver com o tipo de infecção e com a probabilidade de infecção de outras crianças, de transmissão dessa infecção. De um modo geral, nas infecções respiratórias, durante o período febril, deve-se evitar a frequência de infantário, porque, de um modo geral, os vírus respiratórios têm um máximo de transmissibilidade durante o período febril. O que não quer dizer que antes do período febril e após esse período, a probabilidade de infectar outras pessoas seja zero, mas o risco já é baixo o suficiente para não impedir a frequência de infantário. Uma infecção pulmonar é toda a infecção de que de algum modo causa inflamação no pulmão. Da mesma maneira que uma amigdalite é uma infecção que provoca uma inflamação amigdalina, aqui é uma inflamação pulmonar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vão haver secreções dentro no pulmão que vão dificultar a respiração, que vão dificultar a sua funcionalidade. Espero ter esclarecido esta primeira questão. Vou procurar aqui. Há forma de confirmar se uma pneumonia é bacteriana ou vírica. Confirmar é uma palavra difícil em medicina. A apresentação clínica pode nos indicar mais a favor de uma causa vírica ou bacteriana, ou seja, se a criança está razoavelmente confortável, se entre os picos está a correr, a saltar cá fora, está tranquila, à partida a causa será mais vírica. Se a criança tem uma febre mais difícil de controlar, se uma tosse é mais persistente ou mais incómoda para a criança, a probabilidade de ser uma pneumonia bacteriana é maior. A imagem, o raio-x, vai nos ajudar nessa distinção, porque, como eu mostrei, a imagem é ligeiramente diferente num caso ou no outro, ou marcadamente diferente em alguns casos, e pode nos ajudar. Não é obrigatório que se faça. Se a criança tem uma auscultação no exame que é clara, que só atinge um dos lados do tórax, que só numa parte do pulmão é que ouvimos alterações, a probabilidade de ter uma pneumonia bacteriana é grande, porque as pneumonias bacterianas localizam-se mais numa parte do pulmão e não na generalidade do pulmão. Portanto, pode nos ajudar e inequivocamente é difícil de dizer, mas com algum grau de certeza, com uma imagem de raio-x, se tivermos dúvidas, e com uma clínica típica, podemos distinguir uma pneumonia vírica de uma bacteriana. Mudando ligeiramente esta pergunta, se é sempre possível evitar os antibióticos nas pneumonias víricas, nem sempre, porque nem sempre conseguimos ter um grau de certeza elevado o suficiente para nos abster de medicar, principalmente se forem crianças muito pequenas. Se temos crianças abaixo dos 6 meses, mesmo que a clínica seja vírica, o raio-x pode não ser completamente informativo e se forem crianças muito pequenas, muitas vezes vamos introduzir um antibiótico pelo risco de agravamento dessa doença. Ou seja, confirmar é impossível em 100%, mas numa grande maioria dos casos.
mais uma vez, a ausência da creche, o tempo varia de doença para doença, de vírus para vírus. De um modo geral, o período febril deve-se abster a frequência de infantário. Ora, aqui uma questão em relação às bronquiolites. É mais provável acontecerem nos ambientes úmidos, essencialmente nos ambientes sobreaquecidos. Por norma, os ambientes sobreaquecidos por elevada densidade populacional são também ambientes mais úmidos. Mas não é a umidade que vai aumentar o risco de transmissão da doença, é a temperatura. Eh, uma ótima questão. Qual a importância da fisioterapia ou cinesioterapia nas infecções respiratórias? A grande mais-valia, e eu sou um fã incondicional da cinesioterapia respiratória pós-aguda. Ou seja, nas infecções respiratórias, a fisioterapia ou a cinesioterapia respiratória tem um papel importante na recuperação rápida da criança, na eliminação de secreções, na mobilização destas secreções e na capacidade da criança de as expulsar. Principalmente em crianças pequenas que não têm uma tosse eficaz, vai reduzir muito o tempo de tosse. E se juntarmos a isso uma criança que possa, por exemplo, ter uma asma de base, vai facilitar o regresso à normalidade. Portanto, acima de tudo, diminui o pós-infecção, diminui o mal-estar pós-infeccioso. Durante a infecção, não é recomendado, precisamente porque pode agravar a dificuldade respiratória. Ok. Tem aqui uma questão centrada no uso de antibióticos os antibióticos são cada vez mais receitados. Isto é uma realidade da qual eu partilho a 100%. E, efetivamente, há cada vez mais crianças tratadas com antibióticos, particularmente antibióticos da família das azitromicinas e das claritromicinas, que são essencialmente usadas para agentes atípicos. Eu não sei o porquê disto acontecer, mas a verdade é que não existe nenhuma razão médica para que haja um aumento da prescrição de antibióticos. Não sei se tem a ver com o excesso de observações, se o menor tempo para cada observação, se o receio de falhar algum diagnóstico seja importante e, portanto, na dúvida sobre medicar. Provavelmente um conjunto de fatores, porque efetivamente o padrão de doenças não alterou e não se justifica que haja este aumento de prescrição de antibióticos, é nefasto e deve ser evitado. E este aumento principalmente da azitromicina e de antibióticos dessa família acaba por ter uma segunda complicação, porque a azitromicina, além de antibiótico, é anti-inflamatório e, portanto, o seu uso diminui sempre a tosse. Agora, não vamos usar um antibiótico para diminuir a tosse, porque estamos a introduzir uma série de outros riscos, mas o que é facto é que para quem vê, as crianças efetivamente aparentemente melhora e pode ser uma razão para esse uso excessivo de antibióticos, que é excessivo o termo, efetivamente. Eu tenho aqui imensas perguntas, eu não vou ter tempo para responder a todas. Uh, vou tentar ver aqui aquelas que estejam mais repetidas. A gripe B sim possibilita a frequência da escola. Qualquer gripe A ou B no período febril deve levar a evicção escolar durante o período febril. Eu peço imensa desculpa às perguntas que não vou conseguir responder. Ok. Crianças com bronquiolite a fazer salbutamol em câmara espaçadora, mas quando associar um corticoide, eh, o corticoide deve ser associado em crianças com bronquiolite, ou pode ser associado com agravamento clínico, apesar da terapêutica instituída. Se é seguro que vão melhorar com o corticoide, não é.
mas crianças que possam ter algum risco alérgico ou que tenham já até uma asma diagnosticada, o corticoide inalado vai nessas crianças melhorar a sua resposta. eh, no caso da bronquiolite, vai diminuir o seu tempo de duração da doença, pode ser útil, mas lá está, inaladores, sejam corticoides inalados, sejam broncodilatadores, sejam o atrovento, que é o inibidor da secreção, essencialmente devem ser ponderados caso a caso e não é claro que vão melhorar o prognóstico da doença. Eh, nas otites serosas é tratadas com antibióticos. Não, uma otite serosa não tem uma infecção aguda, é apenas um aumento da pressão no tímpano, é um acumular, digamos, de líquido. Pode ser tratado com tratamento direcionado ao nariz, não necessariamente ao ouvido. Normalmente não se usa antibióticos. Eh, bom, a última questão que eu vou responder, até porque já passa das 8 horas, e iríamos ter que finalizar. Se uma criança com uma tosse rouca, acalmar com choro ou frio, ainda deve fazer corticoide? Provavelmente sim. A resposta é esta, embora o frio aqui serve como meio para suspender o acesso de tosse nas laringites, ou seja, quando a criança tem um acesso prolongado de tosse e é difícil de gerir, eh, o frio atua controlando esse acesso de tosse. Mas a doença é caracteristicamente flutuante, ou seja, vai melhorar nesse período, mas vai voltar a piorar. E vai voltar a piorar nas 2 noites seguintes, pelo menos. Portanto, eu diria sim com um asterisco, ou seja, o corticoide vai mesmo ajudar, tem mesmo um papel em melhorar o conforto da criança e em diminuir o tempo de doença, sendo que, em todo o caso, estamos a tratar uma doença autolimitada, ou seja, ela vai acabar por passar, estamos a melhorar dramaticamente o conforto da criança. Se não fizer o corticoide, se vou ter um aumento de complicações por causa disso, não vou. Vou é ter uma criança desconfortável durante um período mais prolongado. A última questão que eu tenho aqui é qual é a diferença entre o corticoide inalado ou o xarope. Basicamente, a diferença é o corticoide inalado é um corticoide que nós usamos e atua só nas vias respiratórias, ou seja, nós vamos inalar, ele faz o que tem a fazer no nosso pulmão, nas nossas vias respiratórias, e não é absorvido pelo resto do corpo. Em xarope, o que vamos ter é um corticoide que vamos ingerir, vai ser absorvido, vai circular, vai aumentar os efeitos laterais, contudo, também aumenta a eficácia, mas à custa de mais efeitos laterais. Na prática, o que é que isto quer dizer? Quando necessário, devemos iniciar com o corticoide inalado, não tendo resposta, podemos progredir para um corticoide oral, sabendo que podemos aumentar os efeitos laterais quando o fazemos. Se neste momento não estão a cair mais questões, eu aproveitava para me despedir, para agradecer a colaboração de todos, as ótimas questões que todos colocaram e que estou disponível sempre que precisarem para qualquer esclarecimento. Uma boa noite para todos e obrigado.